Olá, povo de Deus. Segunda-feira da oitava de Natal, 28 de dezembro de 2020, festa dos Santos Inocentes. A nossa reflexão de hoje é a partir da primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 2, versículo 2. E de Mateus 2, de 13 a 18. Hoje celebramos então a festa dos Santos Inocentes. Como primeira leitura, temos um trecho da primeira carta de João. A tradição costumou-se atribuir esse escrito ao apóstolo e evangelista João. Porém, os estudiosos da Bíblia hoje já não afirmam categoricamente isso, por causa de uma série de indícios que contradizem essa tradição. Foram feitas análises dos vocabulários do quarto evangelho desta carta, destacando semelhanças e discrepâncias, considerando também o estilo da escrita, mas onde há mais diferenças é na comparação da doutrina dos dois textos. O exegeta espanhol Alonso Scheckel, depois de fazer considerações sobre todos esses pontos, conclui: a mudança de época e circunstâncias de um mesmo autor explicam suficiente tais discrepâncias? Ou se trata realmente de dois autores diferentes? Muitos se inclinam pela identidade. Os que diferenciam assinalam o autor como um discípulo ou membro da escola de João, ou porta-voz da comunidade que se inspirava no apóstolo João. Em ambas as hipóteses, a carta representa um estágio bem posterior, com problemas internos numa comunidade já constituída. E por causa do tratamento tão afetuoso e próximo, filhinhos, deduz-se que o autor tinha um relacionamento paternal e próximo com os destinatários da carta, que bem podem ser o conjunto das comunidades da Ásia, como também já afirmava a antiga tradição. E o objetivo da carta é preveni-los contra os apóstatas, os hereges, identificados sobretudo como gnósticos, que dispensavam a graça no conhecimento de Deus. Mas o grande foco da carta está mesmo em suas palavras finais. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Assim termina a carta. No texto de hoje temos os binômios, assim, de antítese: trevas e luz, mentira e verdade. E o convite insistente para que os cristãos caminhem na luz, confessando seus pecados e não se iludindo com os gnósticos que diziam que não tinham pecado. É melhor reconhecer-se pecador e confessar os pecados na confiança de que Deus nos dá o perdão, pois temos junto dele o nosso defensor Jesus Cristo. Interessante que essa atribuição é dada ao Espírito Santo no Evangelho, e aqui se refere a Jesus como o Paráclito. A mensagem é essa: caminhar na luz, viver na verdade. Mateus 2, de 13 a 18. O nosso texto de hoje revela uma face da Sagrada Família. Já nos primórdios da encarnação de Jesus, família de refugiados, que foge da fúria dos poderosos, tentando preservar a vida do recém-nascido. Enquanto na narrativa da infância, segundo Lucas, é Maria a figura que se destaca, em Mateus, José ganha proeminência. É ele que, por meio de mensagens de anjos em sonhos, se decide assumir Maria como esposa, fugir de Herodes para o Egito, voltar e desviar a rota
por causa de Arquelau, filho de Herodes, tão sanguinário quanto o pai, e voltar a viver em Nazaré da Galiléia, quase que como escondido e protegido das fúrias dos poderosos. Também outro dado interessante, são muitos os paralelos entre o nascimento de Jesus e o de Moisés, como que indicando uma intenção do evangelista Mateus. A matança de meninos hebreus inocentes é uma semelhança, o Egito como destino comum a Jesus e a Moisés, a concretização da profecia se aplica aos dois, do Egito chamei meu filho, e a profecia de Raquel que chora seus filhos, segundo Jeremias, faz-nos ver que Jesus, como o Messias procurado e recusado, o sinal de contradição em quem se realizam as promessas de Deus e as esperanças dos pobres, e a condenação de outro. Jesus é o novo Moisés, o novo libertador do povo. Essa festa que hoje celebramos é chocante, pois só de imaginar a morte em massa de inúmeras crianças, vítimas da fúria de alguém que quer permanecer no poder e, para tanto, persegue e mata todos os que ameaçam seu trono, nos deixa horrorizados. Depois daquela imagem tão doce no presépio, cercado por José e Maria, vemos agora Jesus fugindo com seus pais para um país estranho em defesa da vida. Infelizmente, esse sentimento de horror que nos assalta ao tomarmos conhecimento deste fato da história de Jesus menino, não nos leva hoje a nos assustar com tantas crianças assassinadas de maneira covarde pelas forças de repressão de hoje. O que se convencionou chamar de vítimas de balas perdidas, na verdade, são os novos santos inocentes de hoje, atingidos pela irracionalidade de pessoas embrutecidas pelo sistema de morte que impera no nosso país. As crianças mortas têm nome, têm história, tal como João Pedro Matos, que foi baleado nas costas por um tiro de fuzil dentro de casa no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Como ele, 10 crianças já foram mortas a tiros esse ano no estado do Rio de Janeiro, de acordo com o levantamento da ONG Rio de Paz. Triste também o caso de Ana Carolina de Souza Neves, de 8 anos, atingida no sofá de casa com os pais, no Parque Esperança, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Maria Eduarda, outra, foi morta aos 13 anos, baleada no pátio de uma escola municipal em Acari, na zona norte do Rio. Leônidas da Silva, de 12 anos, em Bom Sucesso. São muitas crianças inocentes em meio aos 1.348 baleados em 2020, vítimas de um dos 3.560 tiroteios só na região metropolitana do Rio de Janeiro, que já provocaram a morte de 663 pessoas até 13 de outubro deste ano. E quanto à situação dos refugiados no mundo, desde 2014 já morreram, só na travessia do Mediterrâneo, mais de 20 mil pessoas, dentre elas inúmeros inocentes, crianças inocentes. Somente quando conseguirmos nos indignar com essa situação, na mesma proporção que nos indignamos com os atos de Herodes, que procurava matar Jesus menino, poderemos começar a encontrar pistas de solução. O mundo está enfermo, e não é somente pelo vírus da Covid-19, mas pela ganância de uns, somada à violência de outros. Que os santos inocentes nos inspirem
na busca de um mundo fraterno e menos estúpido como esse que vivemos. Um beijo no seu coração.